que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca de tolos alimenta-se de insensatez. Provérbios capítulo 15, versículo 14. Bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos na casa do Senhor para adorá-lo e exaltá-lo. Neste mês de abril nós estamos enfatizando um pouco a escola bíblica. A escola bíblica que tem ajudado a cada um de nós a compreender os ensinamentos de Jesus Cristo através dos anos, dos séculos. E mais uma vez estamos aqui nesta manhã para primeiro adorar e cultuar o nosso Deus e em seguida estarmos juntos novamente nas classes de escola bíblica. A palavra de Deus, ela foi escrita ao longo dos anos, dos tempos, por diversos homens de Deus inspirados. E é essa Bíblia que nós estudamos, que nós aprendemos. E é a mesma dos nossos antigos. Nós vamos cantar o hino de número 34 do nosso HCC, Deus dos Antigos. Eu peço para que todos se coloquem de pé. Nós estamos numa manhã fria de domingo, um pouco chuvosa também, e vamos cantar com bastante energia. Irmã Cristina, na escala está nosso irmão Paulo Solovenco para estar regendo. Irmã Cristina, por favor. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém, os astros não brilham, do cintilante seu inspirador, com gratidão já no passado vimos teu amor. Deste país ser forte ajudador, ser nosso esteio, guia e proteção. Podeis assentar. Como eu falei, nós estaremos enfatizando a escola bíblica dominical.
E eu quero convidar a todos para termos um momento de oração nesta manhã. Gostaria de chamar aqui à frente para fazer 3 orações o nosso irmão Celso Bonatti, também a nossa irmã Meire Solovenko, para estar aqui à frente para a gente fazer uma oração. E em seguida eu estarei encerrando com essas 3 orações. Eu vou pedir para que a nossa irmã Meire esteja orando pelos nossos professores, para que Deus esteja capacitando-os, dando a eles energia, vigor e sabedoria vinda dos altos céus para nos ensinar da maneira correta. Ao nosso irmão Celso Bonatti, para os nossos alunos que têm participado, que têm vindo a essa escola dominical, que têm buscado o conhecimento. E por fim eu estarei orando para que Deus esteja trabalhando nos corações daqueles que ainda não sentiram este desejo de participar da escola bíblica. Então são 3 orações, eu gostaria de convidar a todos para que participassem juntamente conosco deste momento de oração. Pai querido, nesse momento, quando estamos reunidos aqui em Teu nome, nós te agradecemos essa grande oportunidade, porque poderíamos estar em outros lugares, mas é tão bom estarmos aqui, te agradecendo, te louvando, exaltando Teu santo e divino nome. E aqui na Tua casa, Senhor, que há tantos anos já cultuamos a Ti, há 72 anos que ela existe aqui na Moca, e Tu estejas, Senhor Deus, continuando a operar nos corações de todos aqueles que vêm aqui, para que haja esse despertar, principalmente, Senhor Deus, os professores, e possam se dedicar e levarem a sério esse compromisso de entregar a palavra, Tua grande palavra, Senhor, aos corações daqueles que estão vindo, e principalmente aqueles que já são da Tua igreja, que querem se aprimorar no conhecimento da mesma. Nós oramos pedindo as Tuas mais ricas bênçãos para esses Teus servos professores, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus Pai, te louvamos, Pai Santo, e queremos te agradecer tantas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos pela escola bíblica, Senhor. Te louvamos porque colocaste no coração de alguns irmãos essa grande obra, porque Tu assim o queres, Senhor, que possamos aprender mais, que possamos estudar mais a Tua palavra e estarmos aptos, Senhor Deus, a manejá-la bem. Obrigado, Pai, obrigado pelos alunos, obrigado por Sua boa vontade em estar aqui com a gente, aprender cada vez mais de Ti e o que queres de verdade para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor eterno Deus, nós temos aprendido na Tua palavra o quanto é importante buscarmos este relacionamento contigo, Senhor Deus. Aprendemos que é através da Tua palavra que o Senhor e Teu Santo Espírito falam aos nossos corações. É através da Tua palavra que conhecemos a Tua vontade e podemos, Senhor Deus, compreender como devemos trilhar os nossos caminhos. Nós temos há tantos anos vivido a escola bíblica dominical na Tua igreja Batista Ebenezer. Muitos são aqueles que passam pelas classes, conseguem absorver e aprender os Teus ensinamentos, mas tem aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes se sentem desanimados e impedidos de alguma maneira, Senhor, de participar. Por esse, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando nos seus corações, tirando qualquer empecilho, Senhor, que possa impedi-los de participar, de compartilhar da mensagem da Tua palavra juntamente conosco. A esse, Senhor Deus, nós pedimos que Tu estejas trabalhando nos seus corações, para que conosco também venham desfrutar e usufruir
das grandes bênçãos que o Senhor tem realizado através da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, aviva a tua igreja, aviva o coração de cada membro desta igreja, para que conheça a tua palavra, para que viva os ensinamentos da tua palavra. E capacita-nos, Senhor, como líderes nesta igreja, a incentivar a tua igreja a viver nos teus caminhos. Por isso nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Podeis... Obrigado, meus irmãos. Meus irmãos, nesta manhã, ou na verdade, logo mais ao meio-dia, nós teremos o nosso almoço missionário. Nós gostaríamos de contar com a participação de todos os nossos irmãos, e todos os nossos visitantes também estão convidados. Ao meio-dia, ainda dá tempo, inclusive, de você fazer um telefonema, ligar para seus filhos, parentes que talvez não estejam sabendo deste almoço que será servido. O objetivo é de nós levantarmos recursos para o sustento da obra missionária. Nós estamos em campanha missionária por missões mundiais e um dos objetivos é esse. É claro que um almoço em comunhão com muitas pessoas sempre também é muito mais gostoso. Então vai aí a sugestão para que estejam ligando para os seus parentes, aqueles que não tinham se decidido, que possam se decidir por estarem junto conosco agora na hora do almoço. No próximo domingo, pela manhã, nós teremos uma assembleia regular prevista, mas também existe a convocação de uma assembleia extraordinária para aprovação de alguns assuntos importantes, como principalmente o orçamento dos gastos dos ministérios e de toda a obra que é realizada aqui na Igreja Batista Ebenezer. Nós louvamos a Deus porque esta é uma igreja que deixa tudo transparente, não existe nada escondido. Nós gostamos de fazer assim porque fazemos tudo para Deus e para a honra e glória do nosso Deus. É que tomamos essas decisões em conjunto com os nossos irmãos e com a nossa congregação. Esteja atento, meus irmãos. Hoje nós tivemos um problema técnico e o boletim não foi possível ficar pronto pela manhã, mas esperamos que no final do dia tenhamos já algumas cópias para os irmãos que estiverem à noite poderem levar para suas casas. Existem alguns avisos importantes lá e principalmente a agenda, a programação de nossa igreja. Como eu disse, no próximo domingo teremos a assembleia regular e a extraordinária em conjunto. Hoje à noite nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, mais um motivo para o irmão estar aqui compartilhando deste memorial que celebramos. E é importante que você esteja olhando para o seu lado, verificando aqueles que de repente não têm condições de vir com seus carros, e se ofereça. Faça uma ligação para o seu irmão que tem dificuldades de vir à noite, para trazê-los, ir buscá-los e trazê-los e depois levá-los novamente para as suas casas, para que toda a nossa igreja possa participar deste momento de comunhão. É um momento muito importante para a igreja. Neste momento, eu quero convidar a todos para ficarem de pé. Nós faremos uma leitura congregacional. Esta leitura, ela está baseada nos Salmos de número 119, o capítulo 119. Aí, quando eu coloquei na ordem do boletim, o pastor falou, capítulo 119 todinho. São muitos versículos, mas na verdade fiz uma eleição de alguns desses versículos e nós vamos ler da seguinte maneira. Eu vou ler o primeiro, na sequência os homens lerão o segundo, depois dos homens as mulheres lerão o terceiro e assim sucessivamente. Eu, os homens, as mulheres e assim por diante até vencermos todos os versículos. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Observarei os teus estatutos, não
Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. E andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Deleitar-me-ei em teus mandamentos, e eu amo. Oh, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação o dia todo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. Meus irmãos, vamos ter um momento agora de confraternização. Abrace o seu irmão que está nos visitando. Identifique aqueles que você não reconhece direito. Pergunte o seu nome. Esteja abraçando eles em nome do Senhor Jesus, em nome da liderança desta igreja. É uma alegria receber todos os nossos visitantes e todos os irmãos que estão nesta manhã conosco. E eu quero convidar o grupo de louvor para que venha aqui rapidamente à frente, dirigir-nos nos cânticos. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me
sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas, pois sei me amas. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. A igreja pode sentar. Nós teremos a participação musical da nossa irmã Marli agora. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Eu vou ler em Lucas 8, do 22 até o 25, que diz assim:
E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Esse hino que eu vou cantar, ele falou muito ao meu coração. Porque às vezes nós passamos tribulações que são como tempestades na vida da gente. Mas se nós ficarmos firmes no Senhor, então virá a bonança. Amém? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz.
vem me ajudar. Amém. Tecnologia é uma grande bênção e a gente está aprendendo a usar mais vezes, porque ela pode nos facilitar no estudo, no ensino. Nós vamos usando assim. E hoje eu quero falar, baseado no livro de Romanos, capítulo 8, sobre o Espírito de Cristo. Não vou dar as definições teológicas sobre isso, mas quero usar essa expressão e apresentada nesse texto de Romanos capítulo 8. Nós gostamos muito do livro de Romanos e do capítulo 8, principalmente o finalzinho, quando diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então gostamos muito, fica muito interessante e ficamos firmes naquele texto. Mas quando vamos para Romanos capítulo 9 já começa a ficar mais preocupante, então ficamos com algumas preocupações. Mas Romanos capítulo 8 é muito bom, faz muito bem para nós, e eu quero estudar com vocês este livro. E pode colocar lá que está aqui comigo também. Ótimo, certinho. Então, Romanos capítulo 8, vamos ler. Nós vamos usar os versículos de 1 até 11 nesse estudo. E eu gostaria que esse estudo fosse visto de uma maneira bem simples, mas com a profundidade do texto bíblico, que acredito que é assim que nós fazemos na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos estudamos a Palavra de Deus, às vezes de uma maneira bem simples, às vezes trazendo para o nosso contexto, às vezes aprendendo do texto que ele nos ensina, mas o importante é que nós ficamos aqui nas Escrituras como a fonte do ensinamento, a fonte para as nossas vidas. E a EBD vai nos ensinando a olharmos o texto conforme o contexto, conforme a intenção do autor e principalmente, somado a tudo isso, a intenção de Deus para as nossas vidas, inclusive hoje. Então, Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Até aqui. Paulo tem uma maneira difícil na primeira vista de acompanharmos, de entendermos. Ele vai falando do seu jeitinho, vai escrevendo e vai e volta, né? E a maneira dele, à primeira vista, fica um pouco difícil de entender. Por isso que vale a pena nós pegarmos esses princípios tão importantes e pensarmos um pouco.
A primeira coisa que eu queria apresentar para os irmãos é com relação às tentações. Elas vêm principalmente de três maneiras. Elas podem aparecer do próprio mundo. O mundo oferece essas tentações. E eu coloquei dois textos aí que vocês estão vendo, de Marcos, capítulo 8, 36, e na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, mostrando que o mundo tem o seu lado tentador, e o mundo oferece maneiras de que nos desviemos da vontade de Deus. E vamos olhar para aquelas coisas com interesse, e as pessoas sem Cristo vão ficar presas a essas coisas, e elas não vão conseguir desvencilhar-se disso. Também temos o próprio tentador, que é o diabo, que é o maligno, que ele não vai vir para você dizendo: olha, estou aqui para te tentar, né? Ele não vai dizer fica firme, ele vai dizer: eu tenho uma coisa muito boa para você. E aquilo que vai aparecer vai te deixar normalmente em dúvida: mas será que isso é bom ou é ruim? Talvez não te deixe em dúvida, você tem certeza que aquilo é bom, mas se veio dele você pode ter certeza, não é. Você já sabe disso, mas é bom lembrarmos, porque o mundo hoje tem oferecido muitas coisas que ficamos em dúvida. Mas será? Será mesmo? E muitos procuram justificativas para viverem e aceitarem as tentações do diabo como se fosse uma coisa abençoada por Deus. Mas lembre-se, eu coloquei aqui dois versículos, tem muitos, mas eu coloquei apenas dois para a gente ter uma base: 1 Pedro 5,8 e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Porque o diabo ele vai vir com a intenção, e nós sabemos, de roubar, matar e destruir. Então ele está muito sério nisso. Então quando ele vai até você para te alcançar, ele vai com as suas fraquezas, ele vai sabendo os seus defeitos, ele vai sabendo onde trabalhar, e ele vai trabalhar muito sério com relação a isso. Mas se nem o mundo estiver trabalhando contra você, se nem Satanás estiver preocupado em tragar a sua vida, a sua alma, e apenas você estiver tranquilo, você ainda pode sofrer as próprias tentações da carne. Onde eu apresentei esses dois textos de Mateus 26:41 e Gálatas 5:17, mostrando que a nossa carne tem algumas tendências, por causa do próprio pecado e a maneira como nós vivemos, e a cultura que aprendemos, e as situações próprias da nossa vida, elas vão nos fazer procurar algumas satisfações. E é ótimo que a gente se satisfaça, que se sinta bem, que tenha alguma coisa boa. Mas existe sempre o risco das complicações disso. E depois, para algumas satisfações, o próprio médico vai dizer: olha, não é bom você fazer mais isso, né? Ele vai dizer: você gosta muito disso, mas não pode mais. E não precisa nem a própria Bíblia dizer, o médico já disse. Talvez a pessoa que está do seu lado, ela mesma já diga: olha, não está bom assim, né? Melhor você parar. E assim a carne mesmo vai ter as suas próprias tentações. E eu selecionei em Gálatas 5, nos versículos 19 a 21, estas obras da carne que são citadas. E elas não servem apenas para a gente fazer uma lista e ficar ticando essa lista, e principalmente elas não vão servir para que eu possa dizer que sou melhor que você, né? Porque você comete 5 delas e eu cometo só 3, então, né, não vai servir para isso. Isso daqui vai servir para mostrar como nós podemos errar sem perceber, como nós podemos estar errados e aquilo está consumindo a nossa vida, e estamos deixando a carne tomar conta de nós, e a gente está achando que está tudo bem, e esquecemos de sermos autocríticos. Então vamos pensar em algumas coisas. Algumas dessas palavras listadas no livro de Gálatas, elas inclusive são muito próximas umas das outras, como sinônimos, mas elas foram selecionadas para nos dar uma ideia de todas as situações em que nós podemos estar comprometidos diante de Deus. Então, adultério, prostituição, impureza, lascívia, todas ligadas à imoralidade, à sexualidade. Lascívia não é uma palavra muito conhecida, mas se você olhar no dicionário,
você vai ver que ele está dizendo que é uma propensão à sexualidade ou à sensualidade. Nem exatamente a sexualidade, mas a sensualidade. Então, aqui na questão da lascívia, muitas vezes algumas pessoas se justificam dizendo: mas eu nem fiz nada, não chegou a fazer nada, mas não precisou, porque a lascívia não é fazer alguma coisa, mas é ir para uma sensualidade provocativa. E nesse caso, então, já está listado como algo da própria carne, que é tornar-se sensual. E a sensualidade hoje é vista como uma coisa muito bonita, uma coisa chique, elegante. Você vestir uma roupa que seja sensual, você ter atitudes que sejam sensuais, você ter uma maneira, ou as fotografias que você colocar no seu Facebook, os comentários que você postar no Twitter, as coisas que você fizer precisam tornar-se de uma maneira sensual, para que você seja valorizado, principalmente jovens e adolescentes, mas isso atinge todas as pessoas, de todas as idades. E essa sensualidade, então, ela está sendo provocada como algo normal, mas estamos vendo aqui como está sendo apresentado como uma obra da carne. Temos idolatria, feitiçaria, como duas coisas terríveis, mas que são apresentadas também como algo normal. As nossas crianças, há bem pouco tempo atrás, foram invadidas pela série Harry Potter, que a intenção era mostrar que a feitiçaria e a bruxaria são coisas simples, que toda criança pode almejar, que é uma coisa bonitinha, que não faz mal para ninguém. Mas isso é o filme que está dizendo, porque as escrituras dizem que é algo terrível, e que vem da própria carne, não vem de Deus. A idolatria também, nós ficamos classificando a idolatria. Não, mas isso não é idolatria. Olha, mas ter uma estátua em casa não é idolatria. Se eu tiver a imagem de alguém que se diz santo, não é idolatria. E nós ficamos tentando justificar, mas a Bíblia diz o seguinte: é idolatria e acabou, né? As escrituras são honestas, nós é que vamos justificando. Aí vem outras coisas: inimizades, porfias, que quando olhamos o significado delas é interessante. Porfia é quando eu fico insistindo na minha posição contra o irmão, e eu fico insistindo contra ele, isso é uma porfia, né? A emulação é quando eu quero ser parecido com ele, eu quero ser melhor que ele, é um desafio. Então eu crio um desafio e fico tentando ser parecido. Esses desafios, e eu vou chamar isso de uma concorrência, né? Eles acontecem em muitas situações. É muito natural que dentro de alguns trabalhos e até dentro da igreja aconteçam. Vou usar o exemplo, às vezes, pessoas cantando aqui, não que eu tenha percebido, mas é um exemplo que pode acontecer. E eu lembro que quando eu tocava, era jovem ainda, tocava lá numa banda, né? E a gente participava de eventos, era uma concorrência terrível. Então, quando a gente chegava, a primeira coisa é olhar o equipamento do outro, ver se o nosso era melhor que o dele. Depois, como nós tocávamos. Depois, se as nossas músicas tinham mais sucesso que a dos outros. Depois, se o nosso visual era melhor que o dos outros. Depois, ver se quem estava assistindo interagia melhor conosco do que com os outros. E toda aquela concorrência natural de quem está na área da música. Mas isso pode acontecer com as pregações também, com os ministérios pastorais. Pode acontecer até com a sua vida de oração. E você dizer: eu vou orar mais que ele porque eu quero mostrar que eu sou mais santo que ele. É emulação. Isso veio de Deus? Ah, mas porque Deus está me fazendo orar mais. Não, irmão, isso é emulação, né? Se você disser que você precisa orar mais porque é muito importante estar na presença de Deus, ou que você tem vivido lutas, como a Amali cantou, e que você sabe que enquanto você lutar, depois Deus vai te dar a bonança, aí sim, né? Aí você tem um bom motivo, né? Mas cuidado. Aí algumas outras palavras mais conhecidas: iras, pelejas. Peleja é quando você partiu para a briga mesmo, né? Agora você foi frente a frente. E a briga pode ser de diversas maneiras. Ela pode ser bem física, onde você vai usar a sua mão e o seu rosto ou os cabelos, né, para isso. Ou você pode usar as suas palavras, né? E pode ser uma grande peleja. E as palavras às vezes vão doer por muito mais tempo. Então, mas isso é obra da carne. Dissensões também são as disputas,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. É interessante que a gente classifica, né? Olha, homicídio é uma coisa terrível, mas bebedice não é tão ruim assim, né? Você não encontra com algumas pessoas que diz depois feliz da vida segunda-feira ou no domingo, fala assim, ontem eu bebi todas, não sei nem como é que eu cheguei em casa, né? Eles estão felizes da vida porque viveram aquela bebedice, aquela glutonaria, não sabem nem como é que está, né? O dia seguinte só aquela ressaca, e eles estão orgulhosos disso, e Deus está dizendo, isso é obra da carne, não é algo para você se orgulhar, é algo para você pensar que você está afastado de Deus. E aí o texto apenas conclui, e coisas semelhantes a esta. Por que o texto diz e coisas semelhantes a esta? Porque de repente você vai dizer, não estou pelejando, não estou em dissensão, não estou em emulação, não estou em porfia nem inimizade. É que eu não gosto dele, mas isso não acontece, né? Paulo também não gostava muito de Marco, então tinha sempre uma confusãozinha. Irmãos, qualquer coisa que a gente use que vá nesse sentido, são as coisas semelhantes a estas, né? E são da carne, e vão contra os princípios de Deus. E o texto de Gálatas, que a gente se baseou, conclui dizendo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, mas sabe, né, pastor, a carne é fraca, mas Deus é amor, né? Deus perdoa. Tudo bem, Deus é amor, Deus perdoa os que se arrependem, os que confessam o seu pecado, os que não vão continuar nessa vida, mas os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. É simples e objetivo. Voltando ao texto de Romanos, agora que pudemos dar uma olhada nisso, nós vemos então dois caminhos, duas maneiras, uma divisão que mostra dois lados opostos. Então, um sentido que vai segundo a carne e um sentido que vai segundo o Espírito. Segundo a carne, como nós vimos, então muitas vezes estas coisas estão no nosso dia a dia, onde trabalhamos, com a pessoa que está atendendo a gente na fila do banco, ou a pessoa que fecha a gente no trânsito, a pessoa que criou uma discussão, alguém que processou a gente porque o cachorro de casa fica latindo à noite. Eu não sei qual é o problema, irmãos, mas não faltam problemas para a gente permitir que a carne venha para fora e domine a nossa vida. Então vou repetir essa parte porque eu quero que você se lembre disso na hora que acontecer. Não vão faltar problemas para que a carne possa dominar a sua vida. Não vão faltar, todos os dias você vai ter. Então se você se justificar dizendo, pastor, que hoje estava difícil, não, amanhã também vai estar, ontem também esteve, e todos os dias nós vamos ter muitas dificuldades. E o texto então está dizendo que tem dois sentidos. E segundo a carne, eu quero olhar nesse texto que lemos, estes versículos. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Quando nós deixamos que isso aconteça, e deixamos por qualquer razão, nós estamos nos inclinando para isso. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, se deixamos isso acontecer, ou se aquelas coisas tomaram conta da nossa vida, então é inimizade contra Deus. Não dá para disfarçarmos. E como já foi dito outras vezes, né? A Ana Cláudia aprendeu lá no curso que ela fez do Sebrae, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Não é assim? Então, já que a culpa é minha mesmo, eu distribuo e aponto para todo mundo, mas eu mesmo não vou trabalhar o meu problema. E se eu estou colocando a carne para fora, né, e ela está aparecendo, e ela está dominando a minha vida, então o erro é meu, irmãos. Eu não preciso apontar o erro do outro, porque todo mundo está vendo o erro do outro. Mas eu não vou deixar que o meu problema também apareça. Esse é o ponto importante. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós vivemos um contraste, ou uma dualidade. Porque durante a semana temos muitas oportunidades para a carne nos vencer. E domingo viemos para a igreja, vamos cantar, louvar a Deus. Ou pior que isso ainda, é quando a coisa aperta. E quando temos uma dificuldade muito grande, precisamos buscar a Deus. E aí vamos diante do trono de Deus, como pessoas muito santas, dizendo, Deus, eu vim buscar o Senhor porque eu tenho orado, porque eu tenho dado dízimo, porque eu tenho feito, porque... Irmãos, aí cometemos uma coisa terrível,
que é tentarmos nos justificar por nós mesmos. Aí dizemos para Deus: olha, eu nem preciso de Cristo, eu sou uma boa pessoa, o Senhor precisa me aceitar, o Senhor tem a obrigação de me aceitar. Aí é a pior coisa, irmãos. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, e essa expressão que estava lá no nosso título, o Espírito de Cristo, você lembra qual que era o Espírito de Cristo? O Espírito no sentido de ânimo, de motivação, de inclinação, de maneira de ser. Você lembra qual era o Espírito de Cristo? Nós temos a convicção que era o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, mas se olharmos apenas como uma maneira dele viver, qual era o Espírito de Cristo? Nós vamos olhar uma pessoa que venceu a si mesmo. Aliás, ele não errou, nunca pecou. Ele era uma pessoa que sabia das intenções e não deixava se corromper pela intenção do outro. Ele era mais esperto, é óbvio. Ele olhava para a pessoa e sabia qual o propósito daquela discussão, por que eles falavam daquele jeito, qual era a intenção. Então é fácil. Se eu sei que ele está provocando, por que eu vou deixar? Se eu sei que nesse ponto eu sou mais fraco, por que eu vou deixar que aquilo continue sobre mim? Se eu sei que aquilo é um negócio totalmente sem propósito, por que eu vou dar atenção para aquilo? A Bíblia nos ensina de tantas maneiras. Se eu sei que aquela pessoa é mais fraca, ele está aprendendo, ou ele está em pecado, ou ele nunca percebeu o amor de Cristo, por que eu vou tratá-lo sem pensar ou sem olhar para ele com os olhos de Cristo, que amam, que podem oferecer a ele a vida, o Evangelho, a oportunidade de viver a vida de Cristo também? Mas nós precisamos então deixar que a carne nos domine e lembrar dessas apresentações que estão nesse capítulo, que a carne é algo terrível contra nós, que a carne nos afasta totalmente do amor de Deus, e que chega a essa conclusão: se você então tem vivido na carne, se você tem se inclinado para a carne, se você tem dado a oportunidade para a carne, você não é de Cristo e o Espírito de Cristo não está em você. Isso é bastante preocupante. Mas vamos fazer segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há. Então, novamente lembramos o nosso dia a dia. Quantas pessoas apontam o dedo para a gente: por que você é aquilo, por que você é isso, por que você é aquilo, por que você é isso, e cobrança, porque você devia ter feito alguma coisa, porque isso não está bom, porque aquilo está ruim, porque precisa acertar isso, e cobranças não vão faltar. Mas eu lembro disso: se eu andar segundo o Espírito de Deus, que me foi dado de graça, custou muito caro, mas Deus me deu de graça, eu não tenho mais condenações. As pessoas podem apontar o dedo para mim, mas eu não tenho condenações, porque no dia do juízo eu vou ser salvo pelo trabalho que Cristo fez, não por aquilo que eu fiz. Graças a Deus por isso. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Que você vai sempre pecar e que você está condenado. E que você vai estar sempre tentando se justificar, mas que você está condenado. E que você pode até tentar ser uma pessoa melhor, mas que você está condenado. Essa é a lei do pecado e da morte. E o outro versículo, que é o versículo 10. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Irmãos, o Espírito está vivo. Quando eu olho para algumas pessoas dizendo que a felicidade delas está na vida que o mundo oferece, eu olho para eles e falo: eles estão fracos, eles estão mortos, porque eles não conseguem ver vida em outra coisa. Eles não conseguem ver vida se eles não pelejarem contra alguém, se eles não trabalharem a prostituição, o adultério, a lascívia. Você pode ver como é comum a gente encontrar-se em algum lugar ou tentar assistir um programa na televisão que diga: é um programa de comédia. Não tem um programa de comédia que não tenha lascívia, que tenha sensualidade, sexualidade. É difícil você encontrar alguma coisa que você fala assim: foi tão bom, foi inspirativo. Não existe isso. Só existe a inspiração para o pecado. Então,
quando a gente olha, as pessoas estão mortas porque elas não conseguem sair disso. Mas quando diz o Espírito está vivo, significa que eu posso tomar decisões, que eu posso encontrar outros caminhos, que eu sei dizer sobre mim o que é bom e o que é ruim, e não são as outras pessoas que têm que dizer o que é bom e o que é ruim para mim. O jovem sofre muito essa influência. Se ele não for para uma balada no final de semana, ele está triste, porque ele não sabe como viver sem aquilo. Ele não sabe viver se ele não usar drogas, se ele não tiver os seus amigos dizendo para ele, você fez muito bem. Se todos os desafios que forem colocados ele não conseguir ultrapassar, e às vezes esses desafios vão levá-lo para a morte. Mas aquele que está vivo sabe determinar sobre si, isso é bom, isso é ruim, isso eu faço, isso eu não faço. Todo mundo pode ir por esse caminho, mas eu sei que ele é ruim, então eu não vou. Isso é vida, significa que nós não estamos perdidos. Concluindo, quero me basear no versículo 9. E assim, quero voltar para a ideia da EBD, que é estudar a palavra de Deus, que é ver o contexto, é entender o que Paulo estava dizendo, é firmar-se nas poucas palavras, na história completa, no capítulo, no destinatário, no autor, a gente visualizar todas as coisas. Então, focalizando aqui no versículo 9, depois de termos dado uma olhada nisso tudo, quando o apóstolo Paulo escreve, vós, porém, eu queria que você imaginasse esse vós, porém, para quem Paulo está escrevendo? Paulo escreve visualizando os cristãos em Roma, os romanos. Mas Deus o inspirou para escrever para os cristãos de todas as épocas, inclusive as nossas vidas. Por isso que foi conservado até hoje. Vós, porém, olha que coisa boa saber que quando Deus falou através de Paulo, Deus fala hoje com aquelas letras para as nossas vidas. Vós, porém, ele está querendo dizer que isso pode incluir a minha vida e pode incluir a sua. Vós, porém, não estáis na carne. Então aquelas coisas não fazem parte da nossa vida. Temos o risco daquelas coisas, mas elas não fazem parte da nossa vida. Nós trabalhamos por isso, porque são tendências naturais, mas eu trabalho por isso. Eu não estou na carne, mas no Espírito. Isso é uma coisa que fica evidente. Assim ele conclui, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque fica uma coisa evidente. Eu coloquei aqui João capítulo 15. Você lembra de João capítulo 15? Jesus dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então se vocês permanecerem em mim e eu em vós, então vocês vão dar muito fruto. Um ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, e vocês também não podem dar fruto se não estiverem ligados a mim, disse Jesus. Esse é o versículo 4. Então, o que Jesus está ensinando é que não estar na carne, estar ligado no Espírito, é uma coisa que fica evidente, tem fruto, as pessoas percebem. Mateus 7:20 diz também exatamente isso, pelos frutos os conhecereis. Então fica evidente, as pessoas olham para você e elas determinam. Elas veem o que em você? É interessante que o julgamento das outras pessoas pode nos servir como uma bênção. Nós gostamos de julgar as pessoas, mas precisa ser o contrário. Eu preciso dar atenção ao julgamento das pessoas. Geralmente eu não gosto de ouvir, eu gosto de ouvir elogios. Mas é só comigo, você não é assim, né? Ainda bem, que bom. Mas a gente gosta de ouvir elogios, é um fato. Mas é bom ouvirmos os julgamentos, porque isso pode nos corrigir e muito. Eu posso lembrar, mas quem eu sou mesmo? Qual é o sentido que eu estou indo mesmo, da carne e do Espírito? Para onde é que eu estou indo mesmo? Se o Espírito de Deus habita em vós, eles vão olhar e vão dizer, eu me encontrei com Deus quando me encontrei com você. Eles vão dizer, mas as coisas que você faz são diferentes do que todo mundo faz. A maneira como você encara a vida é diferente de todo mundo. Você tem aquela paz, você tem a felicidade, você nos seus problemas você tem sempre uma esperança. As pessoas veem essas coisas na gente. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, é o que está dizendo o texto. Mas se alguém, eu achei interessante, se alguém, ficou em aberto, se alguém, ele não está dizendo, mas se os outros romanos, ele não disse, mas se os Efésios, Filipenses, ele não falou um povo, uma nação, ele não falou, mas se os médiuns, como outros textos falam dos médiuns, ele não falou, mas se os ateus, ele não falou, ele falou, se alguém,
pode ser até alguém que se diz cristão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É simples e objetivo. Ainda que se diga cristão, ainda que frequente uma igreja, ainda que faça orações, ainda que tenha muitas coisas da sua vida que liguem a pessoa a uma fé, a uma religião, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A definição é simples e objetiva, e é triste. Mas eu quero me firmar nessa primeira parte do versículo. Vós, porém. E eu queria que você orasse comigo nesse momento, para que esse vós possa incluir a minha vida e a sua vida também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Talvez seja uma luta diária. Talvez eu precise orar mais realmente então. Talvez eu precise vencer algumas coisas. Mas é possível. É a palavra de Deus que está me indicando para isso. E eu quero orar com você agora e pedir que isso seja uma realidade na nossa vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, nos abençoa, Pai, porque o Senhor tem propósitos de vida para nós. E nós às vezes permitimos que a nossa carne apareça e nos domine. E às vezes nós até nos satisfazemos com isso, mas sabemos que isso vai nos trazer morte e destruição. Sabemos, ó Deus, que isso é a lei do pecado. Sabemos que se estivermos nesta lei, então ela será aplicada para nós, tanto dos direitos como das responsabilidades, e no final restará apenas a morte. Mas nós queremos a graça de Cristo sobre nós, o teu amor sobre nós. Então queremos que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, que isso traga-nos vida e paz, como disse o texto que o Senhor inspirou, que o Senhor preparou para as nossas vidas. Abençoa-nos para andar nisso. Abençoa-nos a continuar lutando contra nós mesmos e não contra os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais fortes contra os nossos problemas. Ajuda-nos a ouvir mais os julgamentos e menos os elogios. Ajuda-nos a falar mais elogios e menos julgamentos. Ajuda-nos, ó Deus, para que a carne possa morrer todos os dias, mas que o Espírito do Senhor permaneça em nós. Até aquele dia, enquanto houver, que chegará o dia do julgamento, do juízo, e que nós possamos estar diante do Senhor, mas sem medo, porque Cristo será por nós. Nós seremos conhecidos de Cristo Jesus. E não estará diante do Senhor as obras da nossa carne, mas estará diante do Senhor a obra de Cristo Jesus. Nós confiamos nisso, confiamos que a nossa salvação virá daí. Por isso te glorificamos e esperamos em tua palavra, nesta fé que temos. Apresenta a vida dos meus irmãos e a minha vida, que o Senhor nos abençoe para juntos vencermos dia após dia, para melhorarmos, para darmos um passo a mais, para andarmos na fé, na esperança e no amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós lemos, ao começar este culto, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez, em Provérbios. E eu coloquei esse versículo com a lembrança da nossa escola. E também gostaria de ler o outro versículo que nós já lemos também, em Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Que a palavra de Deus possa ser a nossa meditação o dia todo. Deus tem falado aos nossos corações e agradecemos muito porque a sua misericórdia tem alcançado a todos nós. Neste momento, quero convidar a igreja para cantar o hino de número 475 do HCC. Nós estaremos entregando os nossos dízimos e ofertas. Os nossos visitantes fiquem à vontade. Este é o momento da igreja. Nós estaremos assim cantando. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma experiência de procurar colocar todos os hinos do HCC para serem cantados.
E existem alguns hinos que a gente não canta muitas vezes. O Walter está aí? Irmã Cristina, pode tocar? Eu vou chamar o irmão Paulo para ele nos ajudar de alguma forma. A irmã Cristina vai tocar para a gente uma vez, aí depois a gente canta numa segunda vez e aí faz entregas dos nossos dízimos e nossas ofertas. Por favor, nos ajude. Como eu falei, nós estamos trazendo alguns hinos que muitas vezes nós não cantamos, não conhecemos, mas a gente precisa conhecer e precisa cantar. Então, é dessa forma que nós vamos procurar proceder. Pessoal, eu não conheço, estou aprendendo agora junto com os irmãos, hein? Vem ensinar, Senhor, a tua santa lei, os teus preceitos são fiéis a nós. Letra, né? Desculpe. Obrigado. Eu vou procurar colocar esse hino durante este ano. Eu acho que a letra ela tem tudo a ver com o ensino que nós temos na nossa escola bíblica, e eu acho que ao final desse mês nós todos já saberemos cantá-lo melhor. É uma letra muito bonita e que realmente vale a pena nós termos este conhecimento. Vamos orar a Deus. Eu peço para que a igreja se coloque de pé. Senhor eterno Deus, te agradecemos em primeiro lugar porque o Senhor nos alcançou através da tua misericórdia, através do teu Santo Espírito que nos toca, que nos move e que nos faz nos decidirmos a vivermos ao teu lado. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua igreja aqui representada tem buscado viver de acordo com a tua vontade, seguindo os teus preceitos. Aprendemos na tua palavra, Senhor Deus, que precisamos buscar a vivermos uma vida não segundo a nossa carne, mas segundo o teu Espírito. E por isso pedimos que o teu Espírito esteja nos ajudando a discernir o certo e o errado, que assim possamos viver de maneira que agrade a ti, Senhor Deus. Da mesma forma, queremos também agradecer, Senhor Deus, pelas vidas que têm compreendido a necessidade e o dever de sustentarem a obra que esta igreja realiza através dos seus dízimos, através das suas ofertas.
Te agradecemos por estas vidas, pedimos e rogamos que o Senhor esteja abençoando a cada uma e que não venha faltar nada em suas vidas, mas que, pelo contrário, possa abundar, para que também aqui abunde o trabalho na tua obra. Senhor Deus, exorta através do seu Santo Espírito os corações que não têm compreendido as mensagens, para que haja o quebrantamento de corações, para que haja mudança de vida a partir de mim, Senhor Deus. Oramos assim, agradecidos, louvando e exaltando o teu santo nome nesta manhã. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos encerrando o nosso culto matutino, entregando a palavra para a Escola Bíblica Dominical, mas eu gostaria de deixar aqui a minha palavra de incentivo. Se o irmão tem sido abençoado com a Escola Bíblica Dominical, se o irmão tem sido abençoado com o culto da manhã, incentive o seu irmão que não tem aparecido, que não tem participado, para que esteja aqui também compartilhando destes momentos tão gostosos e agradáveis ao lado de todos nós aqui. Não se esqueçam, logo mais à noite teremos então a nossa ceia do Senhor, momento de comunhão e de compartilhar. E os nossos irmãos que estão nos visitando são convidados também a participarem de alguma das salas de Escola Bíblica Dominical que nós teremos a seguir. Então sinta-se bem no nosso meio. Irmão Timóteo. O Marcelo pediu que eu desse uma rápida abertura à escola. Aliás, nós vamos definir isso aí, porque tem gente que quer a abertura e tem gente que não quer. Então a gente está estudando uma possibilidade de agradar gregos e troianos e principalmente a Deus. Irmãos, eu tenho sempre mexido aí desde a minha adolescência com curiosidades da Bíblia. Mas isso não é importante. Não, é importante porque... Então vamos descentralizar, ou lá ou aqui. Ou lá. Lá. Então vamos ver lá. O que é que tem que ver lá? Porque não dá para... O pastor Shed disse que ele não tem a capacidade de fazer 7 coisas ao mesmo tempo. Mas tem gente que tem. Temos 2 olhos lá e outro cá. Desculpa, viu, irmão Marcel? Vou começar de novo. Irmão Marcelo pediu que eu desse uma rápida abertura à escola dominical. E eu ia dizendo que uma das coisas que eu tenho feito, que alguns têm gostado e outros não, é coisas de curiosidade, né? Então, é sempre na Bíblia. Sabe por quê? Porque aí você aprende a achar lugares e curiosidades. Você quer ver? Vou deixar 2 ou 3 para durante a semana você pesquisar, não agora. Quais são os 10 mandamentos? Eu não vou querer os 10, eu vou querer os 3 primeiros. Tem dado muita, eu não sei se a palavra é confusão, principalmente entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Quais são exatamente aonde termina o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento? Quando chega naquela linha, não farás para ti imagem de escultura nem. Então, tem gente que separa ali, tem gente que não separa aí entre o segundo e o terceiro mandamento. Você vai procurar, então, quais são exatamente os 3 separados, 3 primeiros mandamentos. Quais são as 12 tribos de Israel? Quais são as 12 tribos? Isso é fácil, tem em 20 lugares. Não é fácil. Inclusive, eu achei uma passagem no Novo Testamento que relaciona as 12 e pula a tribo de Dan. E quem era realmente, porque a tribo de José ficou em 2, e algum lugar dos profetas Israel é chamado de Efraim, não de Israel.
Então, quais são as 12 tribos de Israel? Finalmente, quais são o nome dos 12 apóstolos? Isso é fácil demais, é nada. Tem surgido muita dúvida sobre quem foi Bartolomeu, e às vezes ele não é citado. Quem é Tadeu? Então, procura essa semana o nome dos 12 apóstolos, dos 10 mandamentos e das 12 tribos de Israel. Você vai ver que você vai aprender coisas interessantes. Bom, irmãos, a escola bíblica dominical está sendo reformada. Como assim? Vamos derrubar isso? Não. Ontem na reunião lá da diretoria, foi cada ministério falou alguma coisa, e a parte da EBD está sendo vista assim, por exemplo, equipamentos. Então, tenham paciência, os irmãos professores, porque está sendo providenciado de acordo com as nossas possibilidades. Nós temos várias frentes ao mesmo tempo, então está sendo visto, não está sendo esquecido não, viu? Está sendo muita coisa, inclusive sobre treinamento de professores atuais e futuros. A escola dominical tem uma vista muito para o futuro. Quer dizer, essas crianças aí amanhã serão os professores e assim por diante. Avisos, Célio. Alguém que vai falar talvez sobre o almoço, não é isso? Não. E etc. Quais são os avisos? O irmão Célio vai falar sobre o departamento dele e almoço. Alguém vai dar algum alô? Tá tudo certo? Tá. Então a irmã depois fala. Não. Cheirinho? Só pelo cheirinho os irmãos estão sabendo que tem almoço hoje, né? R$10 por pessoa, todo mundo é convidado, e o dinheiro será revertido para missões mundiais, cuja campanha estamos promovendo agora nesse mês de abril. O meu aviso rapidamente, para não tomar o tempo dos irmãos, minha classe começou primeiras doutrinas a partir do domingo passado. Ela é especificamente para os crentes novos que acabaram de ser batizados. Mas como as primeiras doutrinas muita gente pode gostar de aprender, ela fica aberta para todos os irmãos que desejarem. Cada domingo eu vou estar anunciando o que eu vou estudar com eles. E se o irmão se interessar pelo assunto, por favor, esteja indo à minha classe. Domingo passado começamos estudando as Escrituras, a Bíblia. Hoje estaremos estudando o conhecimento de Deus. Estaremos mostrando na Bíblia como Deus se revela. E no próximo domingo um desdobramento desse estudo com a pessoa do Filho, Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, e no outro domingo a pessoa do Espírito Santo. Se você tem interesse em conhecer Deus, a Trindade, como se revela, esteja indo para a minha classe a partir de hoje. Em 3 domingos estaremos estudando Deus. Depois partiremos para uma outra doutrina. Esse é o primeiro aviso, fica aberto para os irmãos o convite para que estejam estudando comigo lá. O outro aviso rapidamente é que às 5 horas da tarde estaremos com o pastor numa reunião com todos os líderes do ID. Então quem trabalha com Tarde Feliz, Kids Games, o Coral Jovem, presidente do Coral, o regente, por favor estejam lá. E quem tiver interesse em estar falando sobre o ID, os próximos ID, estudando o que aconteceu no último e como podemos melhorá-lo, estejam conosco hoje às 5 horas da tarde. Obrigado. Irmãos, já entregamos muitos convites, ainda tem muitos para entregar. Estamos fazendo uma propaganda do primeiro encontro de casais que nós vamos ter. Vai ser dia 27 de abril, sábado, sem ser o próximo outro, às 19h30. Algumas fotinhos os irmãos estarão vendo, né? Alguns casais eu não consegui achar as fotos. Então, aqueles que puderem, né? Eu tiro uma fotinho, não sou uma fotógrafa profissional, mas eu tento tirar uma fotinho hoje à noite. Podem me procurar que eu vou tirar fotinho para a gente conseguir colocar a foto de todos ali, né? E a outra coisa, assim, nós vamos ter 2 equipes preparadas para o dia 27, uma equipe para cuidar e fazer eventos com as crianças e uma outra equipe para cuidar do berçário.
tá bom? Então, aqueles que não tiverem como deixar com a vovó, enfim, podem trazer. Não deixem de vir por causa das crianças, ok? Não mais avisos. Alguém quer falar sobre o almoço? Ninguém não. Hoje é o Dia Internacional do Café. Cada dia tem alguma coisa. Então hoje é o Dia Internacional do Café. Então vamos tomar café.